Olá, professores, dando sequência aqui, nosso terceiro vídeo. No vídeo anterior eu falei do formulário como parte de um conjunto de aplicativos. Agora a gente vai entrar no formulário. Nesse vídeo aqui eu vou falar da interface. Você vai aprender a se localizar, né? Não vamos ver tudo da interface, mas pelo menos você não fica mais tão perdido. Então, se você, professor, nunca acessou o Google Forms, você vai lá no Google de pesquisa, clica Google Formulários, clica ali, ó, Sign, tá? Aí você entra na página inicial do formulários. Isso daqui é o início do formulários. Então, colocando em termos bem práticos, você precisa começar a usar o formulários. O que que você faz, professor? Se você precisa criar um formulário, você vai clicar ali no sinal de mais, ó. Só porque eu quero dar zoom, não faz. Aqui, pronto. Acostume-se com esse padrão, professor. Esse sinal de mais é o modo da Google te mostrar onde que você cria um arquivo no aplicativo que você vai usar. Se você já tem um formulário, é só você clicar nele. Ó. Eu cliquei ali no primeiro. Eu quero voltar para a página inicial. Lembra que eu falei que a gente ia falar de interface? Só clicar no ícone bem grandão ali, ó. Tá vendo? Ó, vou dar um pequeno zoom. Tá vendo? A tela inicial do formulário se eu clicar ali. Vou clicar. Pronto, voltei para a tela inicial. Certo? Quando você cria um formulário, professor, eu vou deixar esse formulário aqui idêntico quando ele é novo, tá? Quando você cria um formulário, professor, ele é exatamente isso daqui que você está vendo. Ele está te aguardando. Deixa eu só mudar uma configuração. Ele é exatamente isso daqui. Ele vai ter essa área do título, que é uma seção, tá? Esses bloquinhos brancos nós vamos chamar de elementos. Tem elementos de vários tipos, tá? Mas ajuda você a se localizar. Mas eu quero falar primeiro aqui da faixa de menus. Como assim faixa de menus? Essa parte branca. Ali em cima é onde você vai colocar o nome do arquivo. É o nome que você vai procurar no Google Drive, quando você for procurar esse arquivo aqui. Ó. Ali é a região do nome do arquivo. Se você prestou atenção, ele repetiu aqui. Por quê? Quando você não coloca o nome no arquivo, ele por padrão coloca o nome do arquivo, né? Você acaba de colocar o nome do arquivo, ele repete no cabeçalho. Mas você pode pôr aqui prova geral. Isso aqui pode ajudar você a se organizar. Às vezes você tem um padrão de nome que não é o mesmo da atividade, certo? Então ali em cima é o local do nome do arquivo. Nós temos 3 guias dentro do Forms: perguntas, respostas e configurações. Nós vamos trabalhar dentro de perguntas mais nesse vídeo. Tem respostas, que vai ser na correção, e configurações, que eu vou comentar uma coisa aqui. Então, dentro de um formulário, ele tem 3 guias: perguntas, respostas e configurações. E ali ele ainda tem outras opções, certo? Eu vou aqui já estabelecer uma regra para você, professor, para você não esquecer e não se prejudicar. Quando você for criar um formulário, a primeira coisa que você vai fazer, talvez até antes de pôr o nome, é clicar em configurações e vai ativar criar testes. As outras configurações a gente vê depois. Por quê? Se você não ativa criar testes, fica entendido que você não vai corrigir. Só que você é professor, então para você é necessário ir em configurações e deixar ativado criar testes. É a primeira opção. Grave isso daqui, tem que ser a primeira coisa que você faz. E vou falar a última coisa que você vai fazer. Você terminou de fazer seu formulário. Como que eu mando para o meu aluno, né? Como que eu faço? Pelo que eu estou entendendo, vocês não estão usando de uma forma padrão o Google Classroom. Tá? Então eu vou mostrar um jeito aqui de você enviar o formulário para o seu aluno.
Vou aqui imaginar que você manda o link, certo? Mas a gente tem que definir uma palavra aqui, tá? Não, para evitar confusão, eu estou sendo didático. Você usa compartilhar com seus colegas. Compartilhar está aqui dentro, ó. Tá vendo? Para o aluno é enviar. Vou clicar de novo, ó. É o único botão com destaque, é enviar. Você clica em enviar, ele vai abrir uma caixa de menu. Abriu a caixa de menu. Aí você faz o que, professor? Você vai vir aqui na do meio, ó. Tá vendo? Ó? Tem uma cartinha, uma corrente e um sinal de programação aqui, né? Sinais matemáticos, mas aqui é para programação. Você vai clicar na do meio, que é a corrente. Tá vendo? Ó? O meio ficou roxinho, então eu estou aqui na opção do meio. Aqui está o link do seu formulário. É isso que você vai enviar para o seu aluno. Você vai clicar no botão copiar, tá? Olha lá embaixo na esquerda, ó, copiado para a área de transferência. Fica aparecendo uma caixinha. Tá vendo? Ai, Celso, esse link é muito grande, eu vou me atrapalhar. Você pode clicar em URL curto, copiou, ó. Aí eu vou aqui mudar para o meu WhatsApp. Pronto, ó. Você escreve aquilo que você quiser e dá Enter. Esses envios em cima são os erros de gravação, tá? Esqueci de apagar. Você enviou para o seu aluno, você vai enviar no e-mail, você quer mandar o link. Se você for mandar no e-mail, que eu não recomendo, você pode mandar direto para o e-mail dele, você só escreve o nome. O problema é que os alunos é o código do URL, é meio difícil decorar. Então você pega o link, copiar e manda para a pessoa. Lembrando, professor, enviar é para quem vai responder. Compartilhar, use no seu trabalho com seus colegas. Certo? Essas duas coisas aqui não podem faltar na sua prática inicial com formulários. Tudo bem? Com isso, eu já indiquei os elementos da faixa de menus, né? Aquela região ali em branco, é a faixa de menus ou menu, tá? Que nós vamos nos focalizar. Eu vou falar muito de perguntas. Eu vou abrir um formulário aqui, esse formulário está em branco, ele não tem nada. Então, se eu clicar em respostas, ó, está aguardando respostas, e configurações, ele tem uma configuração padrão que você pode mudar. Mas eu vou abrir um formulário que já foi respondido, só para vocês terem uma comparação. Esse formulário 2022 chamada foi um dos com os quais eu fazia a chamada. Esse daqui foi um dos primeiros. Eu usei ele por 24 dias. Vou clicar em respostas. Em respostas é onde nós fazemos a correção. Mas assim, dentro de respostas ainda tem mais 3 guias. Tem um resumo, pergunta e individual. Não vou tratar deles agora, mas é só, lembra, é para saber o nome das coisas, para se localizar. Tá? Então, quando ele tem respondido, ele não fica em branco. Ó. Aqui estão as respostas da chamada, os dias, estão tudo aqui. Certo? Voltando para o nosso arquivo inicial, né, nome do arquivo. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é esse elemento aqui, ó, tá? Lembrando, eu vou usar a palavra elemento para me referir a esse bloco branco, onde está escrito prova geral. Tá vendo? Ó? Mas tem um elemento aqui embaixo. Ó. Vou voltar no elemento de cima, eu vou clicar. Ó. Repara que tem um destaque azul para me ajudar a saber onde que eu estou. Né? Um formulário pode ter centenas de elementos. Como que eu me localizo? Tá? Esse elemento aqui, eu chamo ele de cabeçalho. Tá? Ele é uma seção do formulário, é a seção inicial. Isso daqui é a única coisa que você não apaga. Eu posso... eu tenho uma pergunta que eu não queria. Eu apago. Isso daqui eu não tenho como apagar. Esse é o elemento essencial de qualquer formulário. A segunda coisa que eu quero mostrar é essa caixinha aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Ela tem 6 botõezinhos dentro dela. É com essa ferramenta, com essa caixinha de ferramenta que você cria. Certo? Ó, ele não tem nada. Como que eu faço para criar uma pergunta?
Olhando aqui na caixinha, ó, tem um sinal de mais. Eu vou passar o mouse em cima. Olha o que vai aparecer. Adicionar pergunta. Vou diminuir o zoom. Vou clicar. Ó. Criei uma pergunta. Criei um elemento, né? Uma pergunta. Ah, mas eu quero criar mais. Tudo bem. 2, 3, 4, 5, tanto que você quiser. Tá? Não tem problema. Já foram criados aqui. Eu vou criar 5 perguntas de exemplo. Tá? Eu não vou comentar as outras funções agora. Certo? Mas assim, ó, eu vou mostrar uma possível situação de confusão que pode surgir. Você tem um formulário, ele tem dezenas de elementos. Nossa, ele tem elemento pra caramba. Ó, ele é grandão, ó, ficou grande, né? Eu preciso mexer na segunda pergunta. Como é que eu faço? Clica nela. Tá? Isso aqui te ajuda a se localizar. Aí essa daqui é a minha pergunta 1. E aqui eu decido que essa vai ser a pergunta... Pergunta 3. Eu quero criar uma pergunta entre a 1 e a 3, para ser a pergunta 2. Tá. Quando você quer criar algo, você tem que entender que o formulário sempre cria abaixo. Então aqui, ó, se eu clico na pergunta 3 e adicionar uma pergunta, eu vou criar embaixo da pergunta 3. Como eu quero criar em cima da pergunta 3, então eu vou clicar na pergunta 1 e aí eu adiciono. Tá? Isso às vezes ajuda muito a evitar confusão. Ah, eu criei a pergunta, eu não sei onde ela está. Agora você sabe como que funciona o mecanismo de adição de elementos. Tá? Ele sempre vai tomar de referência o local que você já selecionou, e aí se torna importante entender que o formulário às vezes ele é muito grande e você não se localiza. Então você sempre lembra de verificar se o que você vai criar vai ser criado onde você acha que vai ser feito. Certo? Aí assim, ó, quando você cria um bloco de pergunta, esse elemento aqui, é padrão que eu vou mostrar, tá? Eu não vou focalizar nenhuma pergunta. Ele tem aqui, ó, se acostuma com essa interface. Tá vendo esse triângulo? É o máximo que eu posso dar zoom. Sempre que você vê esse triângulo, na maioria dos aplicativos, nem é só na Google, é quase que um padrão dominante. Significa que tem opções. Eu vou clicar, ó. Viu? Esse bloco aqui, ele é de pergunta. Eu posso definir que tipo de pergunta. Nós vamos trabalhar com parágrafo, múltipla escolha e caixa de seleção. Eu vou selecionar parágrafo. Pronto. Parágrafo é a opção para texto. Você quer que o aluno escreva um texto, é essa a opção. Ou você quer que ele responda uma pergunta escrevendo ele mesmo. Certo? Respostas dissertativas, nós vamos escolher parágrafo. Quando for para selecionar uma opção entre várias, é múltipla escolha. Quando você tem mais de uma opção correta, a caixa de seleção não é difícil de entender, tá? Eu tenho 5 alternativas e o aluno, para acertar tudo da pergunta, ele tem que marcar as 2 opções. Aí você usa a caixa de seleção, tá certo? Você pode usar a caixa de seleção para marcar só uma, né? Só tem uma opção correta. Mas para aquele professor que fala, eu coloco assim, ó, das 5 opções, marque as 3 erradas. Você vai usar a caixa de seleção. Quando eu for falar das perguntas em separado, eu explico. Por enquanto, é só os elementos de interface. Tá? Então, nós já vimos a faixa de menu, vimos aqui o que eu vou chamar de cabeçalho, a caixa de ferramenta, que você já deve ter notado, ela sempre fica visível, né? Ó, tá vendo? Ela acompanha você. E vimos aqui o bloco de perguntas. Dentro do bloco de perguntas, nós vimos que ele tem aqui, ó, a configuração do tipo de teste que você quer usar. Tá certo?
Perguntas obrigatórias, professor. Isso vale para qualquer tipo de pergunta, esse botão. Ó. O aluno consegue terminar esse formulário sem responder essa pergunta. Ele pode responder, mas não é obrigatório. Se eu deixar ativado, ele não consegue terminar o formulário sem isso daqui. Sem responder. Ele pode responder errado, ele pode responder qualquer palavra, mas ele não consegue terminar o formulário enquanto ele não responder. Tudo bem, professor? Ah, tá. Então temos aqui o cabeçalho, temos a pergunta. Aí aqui, ó, gente, eu vou simular algumas situações. Pergunta, ó, tá bonitinho na ordem, né? Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Aqui eu já estou mostrando onde que você escreve o enunciado. Pergunta 4. Tem espaço para escrever, viu, professor? Ó. Essa região do elemento, aqui do bloquinho, essa região mais ao alto à esquerda, é onde você escreve o enunciado, tá? Para qualquer tipo de pergunta. Aí, professor, eu quero fazer só 5 perguntas. O que eu faço com as outras? Então, qualquer tipo de pergunta você pode apagar. Clica na pergunta para ela ficar ativa. Você tem que se acostumar a clicar no elemento para saber o que tem nele. Aí, ó, tem um desenho de uma latinha de lixo. Se eu clicar aqui, ó, eu não estou vendo, eu vou dar um zoom. Ó. Passou o mouse em cima, ó, excluir. Tem uma pergunta a mais, eu não quero usar. Vem aqui, clica no elemento e aí você clica em excluir. Eu tenho um monte de pergunta aqui que eu vou apagar. Ó. Eu vou fazer o procedimento. Ó. Cliquei nele, ó, tá vendo? Qualquer lugar dele, eu cliquei nele. Clica na latinha de lixo. Eu quero apagar essa de cima. Cliquei nela, vem aqui na latinha de lixo. Quero apagar essa de baixo. Isso vai valer para foto, para vídeo, para qualquer coisa, você vai se acostumar com esse padrão de interface. Tem a latinha de lixo é porque você vai apagar. Tá vendo? Estou apagando vários. Falta apagar essa última aqui. Ó. Tudo bem, professor? Eu acho que eu já estou indo para terminar aqui. Lembra que no início do vídeo eu falei do configurações e você tem que apertar criar testes? Tá. Eu não vou ensinar a corrigir, mas eu vou ensinar você a corrigir um defeito. Você, professor, note uma coisa. Ó, vou clicar em pergunta 1. Certo? Ela está visível, está selecionada. Eu vou aqui. Ó. Desativei criar testes. Você percebeu alguma diferença? Claro que eu não vou tomar seu tempo e já vou falar. Tinha alguma coisa escrita aqui embaixo. Ó. Tá? Quando você começar a fazer seu formulário, você vai falar assim, como que eu corrijo? Se não tem nada aqui, é porque você esqueceu de ativar. Você pode ativar e desativar a qualquer momento. Mas lembra, no início do vídeo eu falei, faça isso ser a primeira coisa. Tá certo? Aí, ó, já voltou a aparecer. Quando a gente for ver as perguntas, é aqui... eu cliquei sem querer. É aqui que nós vamos aprender a fazer correção automática. Tá? E também definir quantos pontos cada teste vale. É aqui que você faz. Mas eu não vou pegar agora. A ideia aqui é te mostrar a interface. Nós vimos aqui a faixa de menus. Mostrei apenas alguns elementos. Vimos que na faixa de menus, o formulário, dentro do formulário existem guias. Tá? Falei que você tem aqui onde você coloca o nome do arquivo e o nome do formulário. Né? Eu vou chamar de título. Também falei da importância de você sempre ativar criar testes. Acho que deve ser a primeira coisa que você deve fazer. Vimos aqui o cabeçalho, a caixinha de ferramentas e como que nós criamos perguntas. Tá? É só clicar ali no botão de mais, ele adiciona. Dentro do bloco da pergunta, nós aprendemos que nesse menuzinho aqui, ó, esse sinal de triângulo, acostume-se com esse padrão, que ajuda muito. Você determina, né, você configura o tipo de teste. Nós vamos trabalhar parágrafo, múltipla escolha e caixa de seleção. Definir o tipo de pergunta, aqui é a região do enunciado. Certo?
Ah, quer colocar a pergunta obrigatória? É aqui, ó. Veja, você pode pôr todas ou pôr só uma. Por exemplo, às vezes tem 3 perguntas, mas só uma é obrigatória. Aí é com você. É você que configura. Tá certo? Com isso daqui, professor, eu já falei os elementos que serão comuns aos próximos vídeos. Então eu não vou voltar mais neles explicando em detalhes. Tá certo? E aí agora nos próximos nós vamos ver os tipos de pergunta, como que você configura, como que você põe foto, como que a gente faz a correção. Aqui era aquilo que eu espero não precisar repetir nos próximos vídeos. Tá certo? Aguardo você no próximo vídeo, professor.